karting, tudo, enfim. Tem desfiles de carros especiais, carros diferentes. Então, é uma programação bem interessante. Quem gosta, olha ali os detalhes, ó. Lugar de mulher é na pista, tá certo. Que são as mulheres com moto, né? O quarto passeio de mulheres. Então, é bastante interessante, pois nessa de incentivar, né, a segurança, quem quiser acelerar com segurança, o Velopark tem o campeonato, mas também permite que pessoas com o seu carro também façam parte essa prova de aceleração. E além do mais, as pistas de kart, quem quiser pode participar, né? Quer dizer, ótima programação para esse final de semana, para a família inteira curtir. Família toda, como eu disse, as crianças também que forem lá, tem a opção de andarem de kart. Ok, obrigada, Bresolim. Obrigado a você, Vera. Pampa Meio-Dia fica por aqui, mas amanhã vamos estar de volta, como sempre, contando com o carinho da sua audiência. Tenham todos uma boa tarde, até amanhã. Pampa Meio-Dia. Oferecimento Manlec. Pague só no ano que vem. Vem ser dono, vem pro Sicredi. E Sesc RS, faz bem estar com a gente. Acelerando, oferecimento Fiat Linea, conectado com você. Mês das Crianças, loja CR Diamonds, compre e pague brincando. Boneca Fala Fofuxa, R$4,99 mensais. Bicicleta Aro 12 com acessórios, R$21,90 mensais. Carro Crash, bate, amassa e desamassa, R$9,69 mensais. Triciclos a partir de R$5,99 mensais. Brinquedos à vista, o menor preço, a prazo, taxas reduzidas. CR Diamonds, lojas da comunidade. Guerrilheiros da Notícia. Oferecimento Zimo, qualidade comprovada. Talvez no ar. Boa tarde, dá licença, Valdo. Dá licença? Que licença pra quê? Cumprimentar os telespectadores. Não, pra me encher o saco, tu nunca pediu licença. A bolsa subiu 3,6. E o dólar caiu, 2,19. Laura. Valde, como tu anda nervosinho essa semana, né? Não é essa semana, acho que junho, né, que começou. Não, mas essa semana em especial. Não, e hoje em particular. E hoje em particular. Teve um pedido negado há pouco tempo, mas é verdade. Preferimos silenciar. É, vamos silenciar, é melhor. Essa semana foi a montanha-russa, ele tem justificativa. O Valdo estava rindo porque quando a Vera Armando saiu daqui, do seu programa, disse, eu quero um selinho, disse o Valde. Eu não sou correio, Como é que eu faço para não sair correndo daqui? O cara é tão ordinário que ele faz as coisas e põe o meu retrato embaixo. Agora é verdade. Ele pra mim encabular. Não, o teu melhor retrato é esse. Teu melhor retrato. Não, teu melhor retrato dos últimos tempos é esse aqui, ó. Isso aqui é zagueiro de mulher, hein? Daqui, ó, no Baldipã, em A Terra do Nunca. Esse é o teu melhor retrato. Olha lá, olha que graça. Olha lá tuas perninhas, ó. Olha que coisa bonitinha, ó. Peter Pan. Depois a Laura também. Depois eu digo disparate. Viu que amor? Que bonitinho. Quem é o autor? Na criação de Léo Brandão. Ah, porque ele tem paciência. Tem paciência. Agora, e criatividade, que é mais importante. Mas que semana, hein, doutor Baldi? Que semana. Que semana. Olha aqui, ó. Eu só vou ler a manchete, porque isso vai se tornar árido se eu ler um pouco mais a matéria. A data é de ontem e é um comunicado enviado pelo Departamento Técnico do Banco do Credit Suisse. É um dos 10 maiores bancos da Europa, se não for entre os 5. Credit Suisse, 2 pontos. Mercado brasileiro pode ser, aspas, tremenda oportunidade, fecha aspas. Ele elenca aqui embaixo no texto as razões pelas quais o Departamento Técnico do Credit Suisse emitiu esta opinião. E faz sentido, é aritmético, é razoável,
Make sense. O grande problema é que os bancos europeus, como os norte-americanos, estão sofrendo uma crise de liquidez. Né? Essa evasão que está saindo de dólares da Bolsa justamente é para tapar os rombos criados lá, justamente com a questão da Bolsa. Na nossa Bolsa, e a bolha americana. De forma singular. Não temos... na nossa, mas em geral, todos os emergentes. Mas eu digo na nossa, aqui na América do Sul, que é a Bolsa de São Paulo e o resto é o resto. Agora, realmente, Baldi, eu acho que é muito mais confiável aplicar hoje aqui no Brasil do que em qualquer outra operação, porque os Estados Unidos era dito como o celeiro da estabilidade, que as aplicações rendiam pouco, mas tinham segurança e rigidez. E o que se viu com essa alavancagem do mercado imobiliário americano, com a criação de títulos com lastro duvidoso, foi que não era bem assim. A história era outra. Data vênia. A história era outra. Isso chama-se gestão temerária. Com a ausência da fiscalização, porque não tem, é Copa Franca. É faroeste. Aqui, ó, data vênia, sem procuração para defender a economia americana. Até porque fica difícil. A crise maior é de confiança, ponto 1. Não é nem de liquidez. A crise maior é de confiança. Ou seja, ninguém mais confia em ninguém, ponto 1. Por que será? Não, ninguém mais confia em ninguém, não é assim. As empresas estão sob os bancos não confiam entre eles nos outros bancos e assim por diante. Até porque quebraram alguns. A crise é de confiança. Entendeu? Esse é o problema. Agora, com relação ao problema... podre. Tá, exatamente. Um passivo lá de trilhões de dólares a descoberto. Agora, nota bem, para onde vai o dinheiro que está sendo sugado da maior parte das bolsas do mundo inteiro? Para títulos do Tesouro. De quem? Do Cláudio Candiotto do Brasil? Não. Vai para títulos do Tesouro americano. Oba! Então, quer dizer, não é bem assim a história. E é bem isso que o Cláudio contou que está acontecendo. Agora, tem dois lugares onde esse dinheiro que está sendo enxugado dos outros mercados, principalmente o mercado bursátil, vai para o ouro ou para as letras do Tesouro, preferencialmente para as letras do Tesouro dos Estados Unidos, praticamente juro zero. E vamos combinar uma coisa, é um investimento péssimo. Não é investimento. Sim, não é nem investimento, é uma proteção. É para guardar. Tá bem. É para segurança. Péssima. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos é um dos países que tem o maior déficit orçamentário do mundo. Agora. Mas mas também é a maior economia do mundo. Tudo bem, mas lá eles não sabem o que é responsabilidade fiscal. Eu acho que a grande alavancagem econômica que o Brasil teve foi essa lei de responsabilidade fiscal, onde tu vai emitir e tu vai gastar aquilo que o teu orçamento comporta. Os Estados Unidos não têm disso. Qualquer americano deve 3 ou 4 anos de salário. Na frente, né? Deve o que ele vai ganhar daqui a 3 ou 4 anos. Eles vivem do equity. Mas eu tinha uma dúvida monetária, que agora já espanquei devidamente, para usar um termo jurídico, espanquei a dúvida, a respeito de se a crise nos atingiria ou não. Vi que atinge. Não era verdade que ela não atingiria. A minha outra dúvida é de natureza geográfica. A crise atravessaria ou não atravessaria um Atlântico? Atravessou. Um habitante do Oceano Atlântico, um molusco, deveria conhecer devidamente os limites geográficos da sua região. Eu acho que o que se quis dizer naquela ocasião é que a crise não chegaria à África. Que nós não temos para atravessar o Atlântico, né? Não ultrapassou o Caribe. Pois é, mas eu estou mudando a minha geografia. Sabe o que é isso? Deve fazer parte da reforma ortográfica. A pior coisa do mundo é o sujeito se cercar de puxa-saco. De bajulador. Os concordinos. Mas os tem que ter alguém que tenha coragem de dizer, olha aqui, não é a nível animal, é em nível. Olha aqui, do outro lado do Atlântico, nós estamos aqui, o outro lado do Atlântico é a Europa, ou então a África. Agora, para chegar no Brasil, tem que passar pelo Caribe. Mas na segunda-feira... Agora, ninguém diz para ele. Ele vai dar gafes. Ele quem? Pro Lula, que não respeita sequer a faixa que usa, porque ele não podia estar fazendo graça e debochando do presidente dos Estados Unidos. Não devia. É irritante. Uma coisa que me irrita profundamente é justamente fazer esse tipo de sarcasmo em relação à economia norte-americana, dentre outros. Principalmente porque é o seguinte, tu não tem o mesmo comportamento de firmeza com os nossos vizinhos,
que estão pungando as empresas brasileiras. Aconteceu isso com a Bolívia e se afagou o Evo Morales, o Chaves, enfim, o Chaves dispensa comentário. Agora, o Correia no Equador já vai expulsar de novo o Odebrecht, revigorar o decreto de expulsão. Quer dizer, e aí vão se encontrar em Manaus, e aí é uma ação entre amigos, é afago, é o companheiro pra cá, é o companheiro pra cá, pra lá. Quer dizer, teria que ter uma ação tão firme, cáustica e crítica em relação aos nossos vizinhos que não souberam valorizar os investimentos brasileiros naqueles países, como também criticar a economia norte-americana, que claro que causa efeito reflexo. Uma demonstração muito negativa, de recalque de quem parece que está satisfeito com isso, porque achando que está no outro lado do Atlântico e não será atingido, parece estar satisfeito com esse desastre que é um desastre para todo mundo. E esse problema, acusar abertamente um chefe de Estado como Bush de ser lento nas decisões, com que ele não tem nada a ver, eu gostaria de saber qual foi a velocidade dele para chegar lá no acidente da TAM. E qual foi a velocidade dele para chegar no problema do mensalão e outras coisas que ocorriam embaixo do seu nariz e ele não sabia de nada. Ou a expropriação dos bens da Petrobras. Até houve a pergunta agora para o aluno do nosso segundo grau. A professora perguntou de quem era a frase, qual foi o filósofo grego que disse eu só sei que nada sei? E o aluno estranhou, o nosso presidente é grego? Não, e na questão da marola, a questão da marola, ou seja, que lá nos Estados Unidos tem tsunami e no Brasil é marola, é de uma alienação absoluta, entendeu? Absolutamente indescritível. Por quê? Porque o Baldi vive dizendo, e nós comentamos isso na segunda-feira, antes do mundo vir abaixo, entendeu? Na segunda-feira de manhã, não tinham aberto mercado aqui no Brasil, não é? Na Rádio Pampa, das 8 às 9 nos Guerreiros, não é? Que o Baldi sempre dizia o seguinte, se espirrar alguém nos Estados Unidos, aqui no Brasil dá pneumonia. Bom, ele fala que tem tsunami nos Estados Unidos. Aí eu disse o seguinte, bom, se tem tsunami nos Estados Unidos, acompanhando o raciocínio do Baldi, significa que nós teremos aqui simultaneamente terremoto, maremoto, tornado e tudo mais, e desapareceu. Então, o camarada que faz uma comparação dessa, ela não tem a mínima noção do seguinte, se os Estados Unidos quebrar, significa que o Brasil quebrou muito antes. Então, a torcida pela desgraça dos Estados Unidos é algo assim, suicida. Só em nome da coerência. Um cara que não sabia que no andar de baixo do Palácio da Alvorada, onde ele exerce a sua presidência, estavam roubando descaradamente. Ele não sabia. Isso foi ele que disse, né? Agora, só lembrando, a última vez, a última grande depressão foi a de 29, que repercutiu em todo o mundo. O que aconteceu no Brasil? No Brasil houve uma ruptura da ordem constitucional um ano depois, com a Revolução de 30. Então, com essas coisas não se brincam. Quer dizer, eu acho que a grande diferença ontológica entre a crise atual e a crise de 29 se trata na possibilidade, aí sim, dos instrumentos que se desenvolveu em cima daquele grande crash que foi a quebra da Bolsa de Wall Street em 29, que foi a intervenção econômica. Quer dizer, em 29 se acreditava que o mercado iria resolver. Hoje, o Keynes, na oportunidade, era um sujeito que preconizava e era desacreditado, né? Para que o Estado intervia, etc. Hoje se sabe que se tem instrumentos em que o Estado vai ter que intervir, os bancos centrais estão intervindo e a mão invisível não vai resolver. Tá tudo interligado. Flávio, se pode falar de política municipal essa semana ou ainda não? Não. A Bolsa não? Então... é censura do que está acontecendo nos porões da economia. É censura. É por isso que tu não pode ficar lá segurando. Tem que deixar andar. É graças a ela que nós sabemos que existem o subprime nos Estados Unidos. Está querendo chegar o quê? Que não tem que ter intervenção dos bancos centrais, não é isso? É para isso que serve o Banco Central. Mas olha aqui, é essa a função dele, ele é guardião da moeda. É a função... guardião da liquidez do guardião da moeda. E aí tudo que daí decora. Como é que abriu a Bolsa hoje, como é que está? Em alta. Está em alta, já disse. E o dólar está em queda. Laura. Manchete do Jornal O Sul de hoje. A FMI eleva previsão de crescimento do Brasil para 5,2% em 2008. E ainda Porto Alegre teve a segunda taxa de inflação mais alta do país em setembro. E nosso e-mail é guerrilheiros@terra.com.br e o nosso fone e fax à sua disposição é o 3231-5180. Bom, Flávio, nós estamos devendo da
da outra semana, pergunta de um telespectador, e eu quero aproveitar que esse assunto também será enfocado numa palestra que eu vou fazer no dia 22 de outubro, quarta-feira, no Yucatán. É um centro cultural, fica na Rua Freire Alemão 366, com entrada franca. Telefone para informações 3026 8224. 3026 8224. Nós vamos abordar esse assunto que ficamos devendo a respeito do medo manifestado até por alguns físicos com aquela experiência do grande acelerador de partículas que poderia gerar um mini buraco negro e sugar o planeta Terra. Bom, então nós vamos tentar dizer em primeiro lugar o que é um buraco negro para chegar no mini buraco negro. É simples porque existe o seguinte: nas estrelas como o nosso Sol, existem dois tipos de força. As forças de expansão, lá existem explosões nucleares, uma em cima da outra, então se expande, o Sol joga gases para fora, joga luz, calor. E forças de compressão, que são as forças gravitacionais. Essas forças da gravidade, quanto menor a distância ao núcleo, mais elas atuam. Então vamos dar um exemplo. Nós somos atraídos pela Terra, o nosso peso é consequência da força da gravidade. Se nós pudéssemos encolher a Terra, mantendo a mesma massa, espremer um pouquinho a esfera, no momento em que ela diminuísse de raio, nós teríamos até dificuldade de caminhar. A gravidade aumentaria muito, porque nós ficaríamos mais perto do núcleo. Menos espaço para a mesma quantidade. Exatamente, para a mesma quantidade de massa. Então, um buraco negro, o que é e como se forma? Com o tempo, o combustível nuclear das estrelas vai desaparecendo. Param as reações nucleares, elas vão diminuindo. E existe a força de gravidade. Então a força de gravidade começa a ganhar das forças nucleares e começa a compactar, começa a amassar o planeta ou a estrela por causa dessa força de gravidade. Na medida em que ele vai sendo amassado e as forças de gravidade então vão se tornando maiores e as forças de expansão vão diminuindo, ele pode chegar a ser uma estrela de nêutrons. O que é uma estrela de nêutrons? Para que se tenha uma simples ideia. Numa estrela de nêutrons, a matéria já está tão compactada que em 1 centímetro cúbico, imagine os telespectadores, 1 centímetro cúbico é um dadinho comum de jogar, existe uma massa de 1 milhão de toneladas. Em cada centímetro cúbico, 1 milhão de toneladas. Persistindo esse amassamento, chegando a um ponto limite, nós temos uma gravidade tão grande que nem a luz escapa. É o chamado buraco negro. Isso foi previsto por um astrônomo alemão na Primeira Guerra. E ele fez o seguinte cálculo, que esse é muito interessante para se falar depois na outra experiência. O Sol, o nosso Sol com o tempo, ele vai diminuir. O Sol tem um raio médio de 700 mil quilômetros. 700 mil quilômetros é o raio médio do Sol. Para se transformar num buraco negro, ele teria que... O nosso Sol, raio, aqui... não é diâmetro. Raio, metade, o diâmetro dobro, né? Tá. Raio de 7 mil quilômetros. Imaginemos uma esfera com 700 mil quilômetros de raio. Para se transformar num buraco negro, toda a massa dele teria que ser amassada de tal modo que ele ficasse com um raio de 3 quilômetros apenas. Esse astrônomo, Schwarzschild, ele previu para cada tamanho de estrela a que ponto ela tem que diminuir para se transformar num buraco negro. Bom, nessa experiência agora que os físicos estão fazendo para recriar os primeiros segundos do universo, eles querem, através da colisão de prótons, que são partículas do núcleo atômico, esses prótons vão girar naquele tubo de 27 quilômetros de extensão, túnel, em sentido horário e em sentido anti-horário. Cada um deles tem 99,99% da velocidade da luz. Então, quando baterem, dá muito mais do que a velocidade da luz, porque a velocidade de impacto se soma. Se um carro a 30 bate num a 60 em sentido contrário, a de impacto é 90. Nós somamos, não é isso? Bom, então, com essa super colisão de prótons, essa imensa velocidade, eles pretendem fragmentar os prótons e achar as partículas que os formaram. Mas o medo de alguns é o seguinte: nessa batida, que nunca foi provocada em laboratório, de feixes de prótons a velocidades altíssimas, pode ser que eles se amassem tanto que atinjam o tamanho, a partir daquela massa, compatível com um buraco negro. E aí? Sugaria a própria Terra. Só que essa probabilidade, embora aventada por alguns físicos, ela praticamente não existe. A partir de feixes de prótons... parar com um brinquedo que eles não conhecem todas... Mas não tem massa. Eles não conhecem todas as respostas. Todas as respostas, de fato, não são conhecidas. Duas dúvidas.
Sendo que uma delas é uma catástrofe. Mas tu vê que interessante se eles conseguissem regular esse negócio de buraco negro pro tamanho, podia sugar Brasília. Se fosse... Tem de humorista. Mas essa hipótese é tão pouco provável que eles consideram descartável, e as vantagens em termos de conhecimento dessa experiência será muito grande. E mesmo, doutor Belino. Meus caros guerrilheiros, eu fiquei da semana passada devendo resposta a um e-mail que eu recebi do senhor Keffer. Ele pergunta, na sua opinião, o uso de títulos universitários, mestre ou doutor, pode ser exigido pelos detentores de tais títulos em ambientes formais, mas fora do mundo acadêmico? Claro que pode. Inclusive, pode constar dos seus cartões de apresentação, quando for dar os nomes para comparecimento de solenidades e assim por diante, porque é um título legitimamente adquirido, é um título acadêmico que pode ser usado em qualquer local. É como o seu nome. É como o meu nome. Sim, acrescenta o nome. Por exemplo, se ele for professor e tiver o título de doutor, ele vai ser professor, doutor, fulano de tal, porque é um acréscimo que ele tem em razão de um título acadêmico que ele conquistou duramente. É uma conquista. É isso aí. E era esse o que eu tinha. Claro, depois a nossa telespectadora Magda Brancha Gravina faz um elogio ao professor Moacir, de quem ela foi aluno no curso pré-vestibular, que lhe ensinou física de forma inteligente e criativa, e foi minha aluna na Universidade Federal. Faz alguns elogios que a modéstia me dispensa de... Me impede. Olha a oportunidade desse e-mail que eu recebi ontem. Senhor Baldi, fui gerente de banco durante muitos anos e sei perfeitamente o que é o efeito manada. Apenas os de sangue frio não perdem dinheiro. Calma todos, tudo vai se reorganizar. É isso aí, Paulo. O Paulo Viegas, lá de São Gabriel. De Shangri-La, São Gabriel, que é isso? São Gabriel. Eu tô tirado. É logo ali. É logo ali. Mas Baldi, me permite... O professor Moacir já explicou que toda reorganização é precedida de um caos. Não é verdade? Isso aí. Nós estamos na teoria do caos. Então, um caos nós vamos ter que viver para poder reorganizar as coisas. Só as crises nos obrigam a buscar soluções. Até então, nós fomos seguindo a rotina. No momento que entra em crise, nós temos que revisar tudo. E um negócio fantástico que aconteceu ontem, que merece registro, foi essa ação conjunta dos bancos centrais dos maiores países, que, vamos dizer assim, de forma harmônica, estabeleceram redução de juros em todos os seus países, simultaneamente. E sábado vai ter uma reunião do G20 convocada. Sábado agora. Dia 10, dia 11, dia 12, do 3 G20. Dias. As 20 maiores economias do mundo, os bancos centrais... A União Europeia, Banco Central do Canadá, do Japão, dos Estados Unidos, da Suécia, da Suíça... O Brasil também entra no G20, também claro. Mudando de assunto, eu pedi ao doutor Melini... O assunto, no momento, ele quer mudar. Pedi ao doutor Melini que falasse sobre união estável. Pois, meus amigos, ontem o Superior Tribunal de Justiça, por sua terceira turma, por maioria de votos, não foi unânime, inclusive o relator ficou vencido, mas o que ensejou uma discussão muito grande, resolveu uma matéria que é de interesse de todos que estão nos ouvindo aí, que é o problema se é requisito para a comprovação da união estável a prova da coabitação. Se os companheiros coabitavam, moravam na mesma casa. O juiz de São Paulo entendeu que era requisito indispensável. O Tribunal de São Paulo confirmou, entendendo que era um requisito indispensável, e o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, por maioria de votos na terceira turma, entendeu que não era requisito indispensável. Agora tu entende as coisas? Por que essas divergências? O juiz entendeu que era requisito indispensável, o outro confirmou e o STJ disse não.
Não há essa exigência na lei que regula a união estável, primeiro lugar. E o sentido da união estável... Qual é? É da formação de uma entidade familiar, o que não significa necessariamente coabitação. Eu até posso dizer, eu moro aqui e a minha mulher mora em Gramado. E a gente se reúne assim para fazer uma criancinha. Não, claro, mas peraí, deixa eu ter... em Gramado e tu mora aqui. Não, é que a gente sabe, é meio chato eu dizer que eu tô casado com a fulana e tô dando amasso aqui nas... Dando o quê? Mas eu conheço várias pessoas, casais, que moram em casas separadas e estão juntos há muitos anos. Civilmente casados. Eu conheço vários que, inclusive por exigências profissionais, muito comum, até porque determinadas profissões, o marido e mulher não podem exercer na mesma cidade. Juiz e promotora. Juiz e promotor. Como é que vai ser juiz em uma cidade com um promotor? Seu marido não dá? E eu já ouvi, há um impedimento, tem que mudar. Eu já ouvi um argumento de um psiquiatra que uma das coisas mais desgastantes que tem no casal é a vida em comum, o cotidiano. Mesmo teto. É o cotidiano. O cotidiano é brutal. Aceitar as manias e os cacuetes do outro, reciprocamente, é dificílimo. É uma tarefa para gigantes. Agora, eu achei muito interessante a discussão quando ela chegou no seguinte ponto. Eu já estou concluindo. Quando chegou no seguinte ponto. Mas, afinal, eu fui juiz de família, presidi o grupo de família, quando estava no tribunal e assim por diante. Então, e como é que eu vou saber que há uma união estável? Quais são os requisitos? Não tem... Um diz que é, outro diz que não é. Então, eu tenho que... Aí entra os valores, por isso que a gente diverge. Para mim, sempre sustentei o seguinte: a união estável quando se verifica que há respeito à fidelidade. A troco de quê? Que um vai prometer e cumprir fidelidade a um e outro se não estão numa união. A troco de quê? E estável, né? E estável. E estável, quer dizer, tem que durar no mínimo 5 anos. Tudo isso aí... Pô, doutor Meribe, o senhor quer... Para matar, é para matar. Não, claro que volta e meia pula cerca. Tá lá, eu tô aqui e pula cerca. Eu tenho que me juntar ali em igrejinha com ela, para com isso. Pular cerca não pode. Então, tudo isso, na final de contas, a discussão toda se leve ao seguinte: e na hora de dividir os bens, aí é que complicam as coisas. Porca torce o rabo. Porque na união estável, pela lei que regula a união estável, tem que é uma comunhão parcial. Se separa metade para cada um. E se não conviviam, não estavam morando no mesmo teto, e os bens estão no nome do homem, como é que a mulher vai receber alguma coisa? Principalmente se é só ele que gera o patrimônio. Sim, aí é aquela história. Então, a lei estabeleceu uma presunção de que o patrimônio é o resultado do esforço comum de alguma maneira. Bom, então, provada a união estável, essa era uma ação contra o espólio do companheiro. Provada a união estável, tem que partilhar os bens com... Essa história de só o homem promove o crescimento patrimonial, ela pode invocar, e é verdade, ela pode ser a inspiração dele. Ela pode ser o combustível que o leva a se esforçar profissionalmente para obter um patrimônio. Estímulo. Claro, é isso. Mas o patrimônio que é dividido é aquele que é adquirido durante a união. Assim, a partir do momento em que se estabelece a união estável, até o momento da separação por morte ou por separação. E as mesmas exceções para o regime da comunhão parcial cabem também, quer dizer, a herança, sim, comunica, claro. Etc. E por isso eu tenho recomendado, para arrematar, ao pessoal que me consulta, aquela coisa toda, sempre é conveniente fazer um pequeno contratinho, dispondo sobre essas coisas, tá? Porque às vezes você já tem bens, então como é que mistura tudo, é uma confusão, vem os filhos, então esses litígios são facilmente resolvidos se eu me sento e faço um contratinho de meia dúzia de linhas e registro. Pronto, está tudo resolvido. O que era anterior fica... Era anterior, está aqui tudo descrito, todos os dois assinarem embaixo. Tá? Quer dizer, é fácil de resolver essas coisas. E não é uma manifestação de desconfiança.
É simplesmente prudência, para evitar problema para os outros, porque a gente está sujeito a morrer a qualquer momento e deixa os problemas para os filhos e para a família. É isso, meus caros. A parte de direito que eu tinha por hoje é essa. Mas eu criou uma baita confusão na cabeça de muita gente. A gente tá... Eu acho que não. Madeira tratada, floresta preservada. Ao construir ou reformar, é importante tratar toda a madeira. Assim você preserva o meio ambiente, evitando novos cortes nas florestas. Esta é uma dica de Gimo Cupim, o conservante total da madeira. Mais informações, ligue para o DDG da Gimo, impresso na embalagem. Gimo Cupim, produto Gimo, qualidade comprovada. 80 anos é mais que uma grande data. É uma vida inteira. Uma vida inteira de trabalho e de conquistas. Uma vida cheia de história e de futuro também. Uma vida de coragem, de talento, força e de tradição. Em 80 anos, o Banrisul virou parte da vida do nosso estado e da sua vida também. É por isso que o Banrisul é tão grande, porque é o banco de todos os gaúchos. Banrisul 80 anos, o grande banco dos gaúchos. O senhor Antônio Carlos Baldi hoje levou nos dedos no programa dos guerrilheiros da Rádio Pampa. O Ferri aplicou-lhe o pau e foi coadjuvado pelo Carlos Pires de Miranda. Agora ele pediu Que espaço. dupla, hein, Baldi? Que dupla! Tu merece! Pergunta pro teu pai quanto tempo eu fiquei quieto ouvindo eles falarem. Uma hora. Não, 15 minutos marcado no relógio. Eu desapareci do programa. Silêncio obsequioso. Nem o Papa impôs lá pro... Sim, ele não tem resposta. Baldi, que horas tu costumas caminhar? Por quê? Vou ficar de butuca pra olhar tuas coxinhas. Nossa Senhora! Que isso? É um e-mail? Homem? Que é homem? É um que e-mail? Isso? Tá me estranhando? É um e-mail isso? Tá me estranhando? Isso é um e-mail? Bom, olha aqui. Ele não vai revelar a fonte. Não, ele vai revelar nos agradecimentos. Não vai revelar. Deve estar nos assistindo o vô Carlos Bento Goulart. Eu já falei nisso outro dia. O neto dele, o Pedro, também nos assiste. Olá, que tal, Pedro? Encontrei o no supermercado agora um telespectador. Foi o último que eu anotei aqui, o Rafael Zotes. Obrigado, Rafael. Terminou o programa? Não, mas eu estou me adiantando, porque senão eu fico eu quero mandar um abraço para Nelly Madeira, para Lenira Berta Ferreira, doutora advogada Clélia Morim, Marlene Silveira, o Paulo Camurça, e já falei nessa família aqui, do Marcelo, da Isolda e do Costa, que a Belisa me contou lá no Shopping Moinhos. Por que tu inverteu a ordem natural das coisas? Para poder falar mais, para dedicar 2 vezes. Ele tem um guia telefônico dedicatório. Mas quem é que te mandou esse e-mail? Quer ver tuas pernas? A véia Fuca. Não é a véia Fuca, tem que ter um nome. Tá aqui, mas eu não vou dizer. Bom. Olha aqui. Até porque ele é um cavalheiro. Uma das primeiras qualidades que eu tenho é a discrição. A gente viu agora, discretíssimo. Mas eu li o texto. Mas eu vou. Olha aqui, ó. Pra quem não entendeu. Baldi, a que horas tu costumas caminhar? Ele gostou. Vou ficar de butuca para olhar as tuas coxinhas. Vê que ele desperta esse sentimento nas pessoas. Não é à toa que ele é considerado o metrosexual do programa. E agora parece que está chegando também a um novo título de rei da testosterona. Marcelo, teu livro.
Bom, o livro vai ser lançado no dia 1º de novembro. Vai haver uma palestra no Centro Cultural Érico Veríssimo, às 15h30, e depois sessão de autógrafos no Pavilhão da Feira, às 17h30. Na Rua da Praia, o Centro Cultural. No Centro Cultural ali na Rua da Praia. O nome é A Nova Ciência e a Fé. E é um livro que eu saí um pouco daqueles padrões tradicionais, ter um determinado assunto mais ou menos encadeado. O livro tem coisas para todos os gostos, desde uma palestra que eu achei, que tinha um transcrito numa revista, eu fiz no Dia dos Pais com 14 anos, até assuntos sobre física, ou assuntos sobre fenômenos parapsicológicos, etc. Em textos que a pessoa, por exemplo, esse aqui é um assunto de física, não é muito do meu gosto, vou procurar algum assunto aqui que fale mais ao sentimento, à fé, à fraternidade, terá esse assunto lá adiante. Então, uma leitura leve e com capítulos independentes. Dia 1º. A que horas que vai ser o dia 1º? Dia 1º, às 15h30 é a palestra no Centro Cultural Érico Veríssimo. E às 17h30 a sessão de autógrafos. Ok. Lá no Pavilhão da Feira. Eu falava anteriormente de ruptura constitucional que aconteceu em 30, em razão, até a consequência direta da quebra da Bolsa em 29. O Brasil agora comemorou, ou não se sabe bem ainda ao certo, os 20 anos da Carta Republicana de 88. 5 de outubro de 88 ela foi promulgada. Tem alguns dados interessantes. No nosso período republicano, se nós contarmos a emenda de 69 como uma Constituição, formalmente ela não era, mas materialmente ela era, nós temos, no período republicano, uma média de vigência de constituições brasileiras de 17 anos. É muito pouco. Isso aí, na França, cada nova Constituição que surge é uma república. Eles já estão na 5ª República, porque foram mudanças do ordenamento jurídico. No nosso período republicano, nós tivemos 7 rupturas constitucionais. E eu digo isso por quê? Porque a grande crítica que se faz à Constituição de 88, e eu defendo a Constituição de 88, acho que uma ruptura constitucional, ela dá margem àqueles ativismos chavinianos, a expansão de uma possível revolução bolivariana, etc., essas bobagens que se ouve por aí. Então, eu defendo a Constituição de 88, mas o grande problema da Constituição nossa foi justamente a expansão daqueles serviços sociais que o país precisava, como considerar que os proventos, aliás, as pensões devem ser integrais, considerar que o aposentado rural deve receber um pensionamento, tudo isso muito justo, o próprio SUS, a universalização da saúde, tudo muito justo, mas sem a previsão dos recursos para custeio disso. E a consequência direta foi o seguinte: o Brasil, nesses 20 anos, cresceu 60% o seu produto interno bruto, ao passo que o mundo em geral, de uma forma global, duplicou o seu produto interno bruto. Então o Brasil ficou defasado no seu crescimento. Por quê? Porque criou despesas, aquilo que eu falava, e não fez a previsão de receitas. Essa me parece que é a grande questão que tem que ser objeto de reflexão. Mas não significa que devemos simplesmente propor uma nova ruptura constitucional, etc., porque isso gera insegurança jurídica e propicia ativismos desnecessários nesse momento, ou nesse quadrante da história do país. Laura. Fim de programa, nosso carinho. Eu quero convidar os queridos telespectadores para os lançamentos amanhã da Agenda Gramatical 2009 e também do Guia Prático da Nova Ortografia, ambos do professor Paulo Flávio Ledur. Amanhã não, hoje. Eu disse hoje ou amanhã? Hoje os lançamentos, então, da Agenda Gramatical 2009, do Guia Prático da Nova Ortografia, 9 de outubro. Hoje, a partir das 19 horas, na Saraiva Mega Store do Praia de Belas, ali no 2º piso do Praia de Belas Shopping, do nosso querido professor Ledur. A agenda e o Guia da Nova Ortografia. Hoje, Eu vou dedicar o programa ao Omar Ferri Júnior, do PROCON Municipal, porque eu utilizei o PROCON Municipal para fazer uma reclamação contra um mau fornecedor, e é um sistema muito eficiente. É só acessar o site do PROCON Municipal e tem ali o atendimento eletrônico. Eles responderam no mesmo dia. Mas isso aí não apareceu de graça, isso é o Ferri. Sim, o Omar Ferri Júnior, por isso que os botões certos. Então está funcionando muito bem, então eu quero cumprimentar, porque é um serviço muito prático e acessível. Claro, quem não tiver computador pode telefonar, etc. Mas o atendimento eletrônico muito eficiente. Responderam no mesmo dia e tem um acompanhamento, eles vão informando, então é muito, muito prático. E temos que detonar os maus fornecedores. Marcelo.
Bom, quero aproveitar e mandar um abraço lá para a Sinara do Yucatán e lembrar então nossos telespectadores da palestra no dia 22/10, entrada franca, é na Rua Freire Alemão 366, telefone 3026-8224. E os DVDs e livros estão, como sempre, lá pela Estilos Ótica. Lote. Mandar um abraço para o seu Bento Bidigaray da Cunha, ao Mário Valério Paim e ao nosso telespectador aqui que mandou um e-mail, Humberto Pinheiro. Senhor Humberto, o senhor procure um advogado, que o senhor tem direito sim àquilo que o senhor relata aqui, uma reclamatória trabalhista, eu acho que é possível. Desembargador Belipe. Meus amigos, eu queria reiterar o meu agradecimento e fazer a minha homenagem, reiterando também a doutora Magda, pelos elogios que nos fez, a mim e ao professor Moacir, e pela professora Janina, pela gentileza que teve em mandar seu e-mail, manifestando a sua alegria em me ouvir novamente, porque foi minha aluna. Antônio Carlos Baldi, o Astro Rei. Não fiz. Olha, por favor, Maria Marilene de Matos, que é professora aposentada, muito obrigado. Ao Jorge Löffler, Shangri-La, obrigado. Vinícius Barassi, de Alvorada, obrigado. O Marcelo, não sei, muito obrigado. E a Alexandra Ferreira, obrigado. O que mais? Parará. O José Antônio Pinzon, obrigado. Esse que quer ver tuas coxinhas? Olha aqui, é a Oma. É a Oma junto com a Nona. Guerrilheiros da Notícia. Oferecimento Zimo, qualidade comprovada. Ainda bem que as pessoas mudam. Antes futebol era coisa de menino. Hoje as meninas também batem um bolão. Lembra quando nem passava pela cabeça usar capacete? Hoje tá na cabeça de todo mundo. Antes os filhos não entendiam porque os pais perdiam o sono até que eles chegassem. Hoje dá pra entender perfeitamente. Porque é na rua que vemos gente que ainda bebe e dirige. Bom, aí é só voltar pro começo do filme. Ainda bem que as pessoas mudam. Mude você também. Se for dirigir, não beba. Viver, essa é a lei. Mês das Crianças, loja CR Diamantes. Compre e pague brincando. Boneca Fala Fofuxa, R$4,99 mensais. Bicicleta Aro 12 com acessórios, R$21,90 mensais. Carro Crash, bate, amassa e desamassa, R$9,69 mensais. Triciclos a partir de R$5,99 mensais. Brinquedos à vista, o menor preço. A prazo, taxas reduzidas. CR Diamantes, lojas da comunidade. Olá, amigos, estamos abrindo 2 toques desta quinta-feira e o Grêmio venceu ontem o Santos e retoma a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. O Inter projeta uma vitória contra o Goiás para continuar sonhando ainda no Campeonato Brasileiro. 2 toques já está com você. Um dia tive a chance de estar ao teu alcance, estava em todo lugar. A rede mais amada dos gaúchos traz um brilho no olhar. O meu coração me diz que agora eu vou ser feliz, estar sempre contigo, como eu sempre quis. A rede H-Pharma de farmácias. Sinta-se bem, sinta-se em casa. A vida é melhor quando aqueles que amamos estão protegidos. Mas como viver a correria do dia a dia e ainda cuidar da família? Simples, basta assegurar o futuro de quem você ama. Vida Longa GBUX, para pessoas de 14 a 80 anos. A tranquilidade e proteção que você e sua família merecem. GBUX, 95 anos de tradição, segurança e solidez. Ligue ou consulte seu corretor. Há 10 anos, você e a Charrua seguem na mesma direção. O futuro.